As 26 pessoas mais ricas do mundo têm a mesma riqueza que as 3 bilhões e 800 milhões mais pobres. A distância entre os mais ricos e os mais pobres aumentou no ano passado. É o que aponta o relatório global da organização não governamental Oxfam. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o coordenador de Relações Sindicais do Diese, José Silvestre. Boa noite, José. Seja bem-vindo aqui mais uma vez, assumido aqui no nosso estúdio. Bom, Silvestre, o que na verdade caracteriza a distribuição desigual da renda aqui no Brasil? Para a gente entender como é que é feita também. Bom, primeiro a forma como a renda é distribuída, né? Considerando esse relatório da Oxfam, que pega uma coisa no plano internacional, se nós olharmos o Brasil, a situação aqui é mais grave, né? Ou seja, é a distância entre ricos e pobres que aumenta. Como é que poderia, digamos, contornar essa questão? Se você tivesse por parte do Estado, do governo e particularmente, no caso brasileiro, se você tivesse um processo de tributação das riquezas, ou seja, das fortunas, né, das heranças, se você tributasse mais quem tem riqueza, quem tem patrimônio, que tem renda. Isso não acontece. O que acontece é o contrário. E aí não é só no caso brasileiro. O que nós temos assistido é uma tendência cada vez maior de você tributar menos riqueza, herança, maiores rendas, em detrimento das pessoas mais pobres. Ou seja, proporcionalmente as pessoas mais pobres são mais tributadas, seja do ponto de vista da renda, do imposto de renda, né? Mas particularmente do imposto indireto, ou seja, do imposto sobre o consumo. No caso, seria os ricos sonegam mais impostos? Seria certo dizer? Você não apenas tem a sonegação, né? Mas não apenas a sonegação, mas a taxação, ou seja, a tributação sobre os ricos. Por exemplo, no nosso caso, nós temos uma estrutura tributária, né, que ela é regressiva, né? Ou seja, ela acaba taxando mais as pessoas que menos têm. Né? Então, isso vai aumentando a distância, a desigualdade e, por consequência, a pobreza e a miséria. Que isso rebate nos recursos, né, públicos para que o governo possa fazer investimentos em política pública que pudesse ir amenizando, né, a pobreza e a própria desigualdade. Um dos pontos para diminuir, então, essa desigualdade, que cada tempo cresce mais, seria, então, o investimento em políticas públicas, Silvestre? Sim, investimentos em políticas públicas, obviamente que também é associado ao crescimento da economia, né, à melhora do mercado de trabalho, a melhora da renda, porque isso, de um lado, as políticas públicas. Para isso, o Estado precisa ter recursos para poder investir. Certo. E como é que você faz isso? Através de tributação, e tributando quem mais pode pagar. Infelizmente, o que tem ocorrido no mundo, e o relatório da Oxfam demonstra isso, é que você tem uma diminuição da taxação sobre as empresas, sobre o patrimônio, sobre a herança e assim por diante. Então, precisaria haver uma reestruturação no sentido de tributar mais os ricos, tá certo? E tributar menos e principalmente não tributar quem menos tem e quem não tem. E quem não tem condições. É justamente isso que falta, né? Isso é uma coisa fundamental, né, para poder amenizar o grau de pobreza e desigualdade que tem no Brasil e no mundo de uma maneira geral, né? Perfeito. Silvestre, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no seu jornal. Ok, eu que agradeço.